Salmos, número 20. Número 20, versículo 7. Por favor. 27. Diz o seguinte: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós confiamos no Senhor. Como eu vi que a adesão não foi muito alta, fala para a pessoa assim: você pode confiar em quem você quiser. Fala, pode provocar, porque ela não. Fala, você pode confiar em quem você quiser, mas eu confio no Senhor. Bom, se confiarmos exatamente como dizemos que confiamos no Senhor, não iremos sofrer por ansiedade, não iremos ficar com a vida desorganizada, porque se Ele é a nossa base de confiança, se Ele é exatamente isso, lembre-se de uma canção que para mim cantava muito quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Um homem chamado Michael Brooker começou um discurso em 1989, contando uma história de uma embarcação, de um navio de marinheiros que ficaram à deriva dentro do seu barco devido a uma tempestade que havia assolado eles. Eles estavam à deriva com um equipamento muito danificado, já desidratados, com muita fome, quando de repente avistaram uma embarcação a uma certa distância, que conseguiram enviar um sinal, que eu acredito, pelo que li, que era código Morse. No sinal que eles enviaram, eles diziam: estamos com sede, nos envie água. E o navio que estava próximo respondeu: lance o balde. Aí o comandante daquele barco que estava sendo assolado, que tinha sido assolado, pensou: bom, mas como assim jogar o balde na água? A gente está no oceano. E aí ele enviou a mesma mensagem: envia-nos água. E o comandante do outro barco replicou a mensagem dizendo: lance o balde. Bom, o comandante, entendendo que os marinheiros estavam morrendo e não daria tempo nem de chegar talvez até aquela embarcação, porque não havia como chegar devido ao estado do barco, entendeu que a última ou a única chance que tinha era lançar o balde efetivamente na água. E quando lançou o balde, puxou uma água espumante, meio turva, doce. O barco estava entre uma divisa de águas entre o rio Amazonas e o oceano, e a água que eles estavam em cima era doce. Tudo o que eles precisavam estava embaixo deles, estava à disposição deles, mas como o olhar estava amedrontado, o coração fragilizado, a carne física cansada, não pararam para observar que na água havia dois tons: um que tinha um tom oceânico, de águas salgadas, mas o outro de água doce. Resumindo a história, eles sobreviveram, pegaram daquela água, beberam, foram resgatados posteriormente. E a única coisa que você precisa saber dessa história, e o que se aplica a você, que tudo o que você precisa já tem, já existe, está preparado, está pronto e está perto de você. Eu vou melhorar. Nós aprendemos desde criança
que os nossos olhos falam a verdade. Como assim, Dave? Nós confiamos no que os olhos enxergam. Nós acreditamos no que os nossos ouvidos ouvem. Nós acreditamos no que sentimos. Nós acreditamos em sensações. Nós acreditamos porque é tangível. Você já viu que muitas pessoas só conseguem acreditar se ver, se tocar, não é verdade? É assim que é o ser humano. E isso só nos limita em uma circunstância aonde os nossos olhos já não nos servem mais. Isso nos limita onde as sensações não são mais tangíveis. Isso nos limita em alguns ambientes da vida aonde a lógica do que aprendemos a vida inteira não é mais aplicável. Porque eu não sei se você compreende, mas grande parte da nossa história sempre acaba fugindo do roteiro. Sempre acaba mudando, sempre é surpresa, novidade. E a nossa confiança meio que todos os dias acaba se esvaindo de alguma forma. Confiamos em uma pessoa, essa pessoa é movida e a nossa confiança vai embora. Confiamos em uma pesquisa, a pesquisa muda e a gente vai embora. A gente confia numa estatística, de repente algo vem e choca com a estatística. A gente acredita na solidez de uma marca, de repente essa marca vem e diz que está falida. A gente confia em uma pessoa e de repente a pessoa nos trai. A gente confia no nosso coração, mas as metas de 2022 ainda nenhuma foi cumprida. A gente deposita a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro acaba. A gente deposita a nossa confiança no sucesso, sempre vem alguém que brilha mais. A gente confia a nossa confiança, a confiança parece pleonasmo, mas nós confiamos ou depositamos a nossa confiança, ancoramos ela em lugares que são instáveis e nos decepcionamos. Grande parte das pessoas que têm uma vida de fé frustrada foram frustradas porque colocaram a sua fé na pessoa errada. A gente chama isso de ancoragem. Ancoragem. Aonde você ancora determina no que você acredita. Aonde você se estabelece determina o que para você é real. Eu amo histórias, eu gosto de ler algumas histórias e algumas viram perguntas que se tornam mensagens. Mas vi uma tragédia agora esses dias de 2009 de alguns jogadores da NFL aposentados. E eles foram pescar em um dia lindo de sol. Entraram mar adentro, vários, tinham pessoas da Florida University, tinham pessoas de Dallas, do time de Dallas, vários amigos antigos foram pescar. E nessa pescaria, quando chegou o final de tarde, um vento gelado rompeu o meio do mar, levou o sol, levou tudo, e aquela tempestade absurda começou. Quando a tempestade começou, o barco estava ancorado. E aí, meu lindo, eles não conseguiam sair daquele lugar. Quando um teve uma ideia, pega o motor e dá força total e a gente vai tentar arrancar com tudo. Não conseguiram, pelo contrário, piorou, o barco trancou mais. Dias após, os corpos foram encontrados e apenas um homem estava vivo, um dos jogadores, já desidratado à beira da morte, mas conseguiram salvá-lo. Os órgãos oficiais da época fizeram uma investigação para determinar a causa da morte. Já vistam, eram pessoas muito importantes, e o motivo da morte foi a ancoragem errada. E eu, quando li isso, meu olhinho fez assim, ó. Falei, é verdade. Quando nós ancoramos a nossa vida, quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é
verdadeiro, naquilo que não é poderoso, naquilo que de verdade não tem substância, nós seremos frustrados. Aquilo que nós depositamos a nossa confiança vai nos frustrar. E talvez você não perceba, mas existe um oceano de gente frustrada caminhando à nossa volta. Gente frustrada com Deus porque depositou a culpa em um homem que falava sobre Deus. Gente frustrada com a família porque lastreou a sua família em um modelo errado. Gente frustrada nos negócios porque acreditou num conselho de alguém. Está todos os dias alguém frustrado porque copiou um modelo errado. Todos os dias tem alguém desistindo do casamento porque está lastreando a vida em um casamento que fracassou. Todos os dias tem gente educando os filhos de maneira errada porque está reproduzindo o que viveu, ou seja, aonde lastreou, aonde ancorou a sua vida. E a loucura de tudo isso é que muitas pessoas experimentarão a morte antes de conhecer a vida. Muitos precisarão o fundo do poço para descobrir que algumas coisas não faziam tanto sentido. Posso falar algo com propriedade para você? Tem algumas coisas que as pessoas acham que são importantes, mas que são extremamente imbecis, que são passageiras demais para se dar tanto valor. E uma delas se chama dinheiro. Dinheiro perde-se o valor muito rápido. Uns têm muitos, outros têm pouco, e a vida voa. E dinheiro serve para estações e momentos, mas não compram plenitude. E tem gente que ancorou a vida na ambição do dinheiro e vivem uma vida desesperadora atrás daquilo. Trabalham loucamente, sabe, vivem escravizados naquilo, até que um dia descobrem que tem muito dinheiro suficiente que nem conseguem gastar, que uma geração após não consegue gastar. E aí nesse dia essa pessoa vai tentar descansar e vai descobrir que aquele dinheiro não é a razão do seu descanso, porque não serve para nada se você não tiver mais uma família. Não serve para nada se você não tiver uma vida genuína com Jesus. Sempre vai faltar algo lá dentro, e um eco tão absurdo que quanto mais tempo passa, mais alto fica, mais sensação de atraso se tem. Eu falei essa semana com um bilionário. Eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar de valor. Quanto custa? Só que eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade para fazer perguntas certas. Eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você dedica para sua família? Aí a pessoa fica assim, porque a gente que trabalha muito, né? A gente acaba ficando bastante tempo longe, né? Por conta das prioridades. Aí eu fico assim, ó. Oh, pobrezinho. Alguém está vendo o filho dele crescer e está recebendo para isso. E todas as vezes eu termino com um sentimento de dó. E normalmente quem fala com vergonha. Tem gente que deposita sua confiança na fama. Ai, que coisa. Sempre vai ter alguém muito mais famoso que você. Eu acho engraçado as pessoas assim comigo, né? Eu entro num ambiente, tem 10 pessoas. Às vezes as 10 podem me conhecer, mas normalmente 2 conhecem. E vem às vezes uma tira foto, as outras 8 ficam assim: quem é essa pessoa? Agora tem gente que chega e todo mundo sabe quem é. Agora tem gente que nem chegar pode. Ou seja, algumas coisas na vida são infinitas, e se a minha base for aquilo, eu sempre vou ficar frustrado.
Por exemplo, eu estou esses dias no lugar, no aeroporto, começou a dar ruim, foto, e tiroteio, só foto. E uma fila de gente, irmão. Eu fiquei, nossa, que isso, hein? Só que tinha uma mulher que vendia sabonete, assim, que estava pertinho. Sabe aquele sabonetinho de lembrança e tal? Ela entrou na fila, mas ela já tinha me visto. Eu estranhei. Aí ela chegou, tirou foto e perguntou assim: desculpa te perguntar, mas quem você é? Ela tirou a foto só para garantir, né? Vai que alguém famoso. E eu garanti a foto. Se a nossa fé estiver nisso, a nossa confiança, a vida vai muito rápido. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver lastreado nas pesquisas, a gente vai de mal a pior. Se a nossa confiança estiver na política, a gente vai de mal a pior. Todas as vezes que a nossa confiança está no lugar errado, a gente vai de mal a pior. O salmista é muito inteligente. Ele diz: a nossa confiança não está nos carros, diga-se carruagem, nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. O Max Lucado, em 89, escreveu um livro chamado 6 horas de uma tarde, ou 6 horas de uma sexta-feira. Me fugiu o nome completo, mas eu achei interessante porque o nome do furacão que ele enfrentou é o meu nome, Dave. Furacão. Amém. Amém, né? Furacãozinho assim. Então, somente. Mas eu achei interessante porque o nome do furacão era Davis. Mas o que é mais maneiro de tudo, eu gravei por causa disso, mas daí o mais maneiro é o seguinte: o Max Lucado comprou uma embarcação, uma casa-barco, inexperiente com navegação lá na Flórida. E o barco estava no rio Miami e estava para vir o furacão Davis. Aí ele, inexperiente, chamou alguns amigos para preparar a embarcação pro tornado, né? Porque estava vindo pro furacão Davis. E ele amarrou tanto o barco, mas tanto o barco, que parecia que o barco estava numa teia de aranha. Ele amarrou em uns postes que tinham na água de cais, amarrou em outros barcos e amarrou numas árvores que estavam na terra. Uma loucura. Dentro desse embaraço de cordas cujo qual ele amarrava o barco, um senhor loiro, parecia aqueles personagens de filme, aqueles heróis de filme, chegou para ele e disse: vocês estão fazendo errado. Um senhor experiente falou: se vocês amarrarem o barco na terra, o furacão vai lamber essas árvores e tudo, e a embarcação de vocês vai vir longe. Se vocês colocarem em outros barcos, os próprios barcos destruirão os barcos. Se eu puder dar um conselho, uma âncora em cada parte do barco, em cada lado, era um barco quadrado. E ele disse isso aqui: lance 4 âncoras no mais profundo lugar, e ore a Deus para que nenhum mal aconteça. O homem foi embora. E o barco? Eu sei que você fica já assim, o barco. E o Dave? Veio. Eu não quero que você pense nisso agora. Eu quero que você entenda o que é esse lugar profundo. Meu lindo, eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, e nunca mais você vai se desesperar. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a sua família estiver ancorada em Jesus, nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade, nenhum furacão vão destruir a sua família. Se a sua empresa estiver ancorada na rocha que é Jesus,
nenhuma crise, nenhuma pesquisa, nenhum dado negativo será suficiente para destruí-la, porque tudo aquilo que está ancorado na rocha subsistirá. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu de pé. Pausa dramática. Aonde está baseada a tua família? No filme? Na novela que você assistiu? Aonde está baseada a tua empresa? No analista de finanças, que muda de opinião toda hora? Você sabia que o meteorologista, ele tem margem de erro? Ele diz que dá sol, mas pode dar chuva. Ele diz que dá chuva, mas pode dar sol. Você sabia que o economista erra? Você sabia que homens erram? Você sabia que nós, eu, você, somos extremamente falhos? Então, bebê, como pode termos coragem de ancorar a nossa confiança na gente? Como pode termos coragem de ancorar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa fé em lugares aonde o furacão lambe, aonde a tempestade pega? Lindo, vai para as águas profundas, vai para os lugares profundos, vai para um lugar oh aleluia, aonde a sua fé é inabalável, aonde a sua convicção em Jesus é indestrutível. Oh lindo, eu conheço gente assim, e é maravilhoso estar perto. Eu não sei se você já conheceu alguém que pode estar acontecendo a maior tempestade do mundo, você conversa com ela e tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de bênçãos, e você diz: como é que pode? Está tudo acontecendo de mal na nossa volta, e essa pessoa consegue nutrir tamanha esperança. O segredo dela é um só: a esperança dela não está ancorada neste tempo, não está ancorada nas estações de agora, mas naquele que vive e reina para todo sempre, a rocha inabalável. O nome é por mais frágil que algo possa ser, por mais frágil que você seja, por mais frágil que os relacionamentos humanos são, tudo aquilo que você ancora na rocha que é Jesus se torna inabalável. Então, não estou mais pregando para homens qualquer, não estou pregando mais para mulheres qualquer. Se a sua confiança estiver em Jesus, sim, você é inabalável. Uma moça da nossa cidade estava grávida, foi fazer o exame de ultrassom, e no exame de ultrassom deu que a criança tinha um defeito de formação. E o médico falou para ela: olha, seu filho vai nascer com defeitos e provavelmente nasça morto. Essa mulher disse para o médico: o meu filho vai nascer bem, vai nascer saudável
e o Senhor vai ver com os seus próprios olhos. Tá vendo? Quando o testemunho é do outro, a gente consegue, mas entende que para falar isso tem que ser a âncora, irmão, não tem que estar na rocha, tem que estar cravada. Resumindo a história, eu acho que você já sabe. O médico olhou para ela e disse com muita, assim, com um tom de piada: você acredita no que você diz? Riu, virou as costas e é isso. Tá bom. Os pais começaram a orar e a oração era: Jesus, que o meu filho nasça, e que aquele médico que disse o contrário seja envergonhado pelo poder que há no teu nome. Veja, eu sei que existem diagnósticos que são irreversíveis, eu sei que tem coisas que o Senhor permite. Não estou falando que essa é uma doutrina, estou falando que é uma experiência de alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor, e o propósito foi cumprido. No parto, todos os médicos estavam preparados para tirar uma criança com problema de formação. Quando a criança veio à luz, não tinha defeito algum, porque nós cremos em um Deus que ainda faz milagres e opera maravilhas. E eu poderia contar milhares de outras histórias, mas me lembrei dessa agora. Todas as vezes que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus, nossa fé se torna inabalável. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a dor que te causa, eu não sei o motivo ou a razão que você parou num vídeo como esse, mas eu só quero que você saiba: se a sua confiança estiver em Jesus, se prepare, porque nenhuma tempestade, nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, inabalável. Jesus, recolhemos nossas âncoras, tiramos de onde não deveríamos ter colocado, tiramos de homens, tiramos de diagnósticos, tiramos, Senhor Jesus, de pesquisas, tiramos, Senhor Jesus, daquilo que é o comum, daquilo que perde o sentido, daquilo que perde o valor, e colocamos em Ti, Jesus, aonde a lógica não alcança, aonde o infinito se apresenta, aonde o impossível é comum. Jesus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Tem que respeitar esse povo. O tema da mensagem de hoje talvez é o que trouxe você para cá, e talvez seja exatamente o que você está vivendo. Mas eu quero te pedir um favor antes de a gente ir para a mensagem. O povo aqui já sabe, você entendeu? Curte o vídeo, tem um likezinho aí, só apertar, não dói, não dá choque. Você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda no grupo da família, pôs os amigos, pôs os inimigos. Isso aí, manda pra todo mundo, até pros inimigos, entendeu? E a gente deve estar
perto de um sonho já. Nós temos um desejo, um sonho de passar a marca de 10 milhões de pessoas no canal. E falta pouquinho, só 2 milhãozinhos só, quase nada. Então, se você não é inscrito, se inscreva e lembre-se, toda segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 22, verso de número 62, diz o seguinte: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa é a história. O porquê você já vai saber, mas eu só quero que você entenda. Pedro está vivendo um dia muito caótico, um dia que não estava planejado, que ele não desejava que acontecesse, mas que por vários motivos ele sabia que aquilo iria acontecer. Então ele está vivendo aqueles dias que nós desejaríamos esquecer. O ser humano ainda não tem essa tecnologia implantada dentro de nós, mas se a gente pudesse, tem dias da nossa vida que a gente ia querer apagar para nunca mais lembrar. Tem episódios que acontecem que, se a gente pudesse, a gente apertava o delete e nunca mais lembrava. Mas a vida não é assim. E a vida, na verdade, ela é cheia de surpresas, e acontece muita coisa que foge do nosso controle, e outras que são resultados da nossa falta de controle e decisões equivocadas. E eu vou te falar como que isso nasceu. Eu estava gravando um podcast, participando de um podcast de alguém, e a pessoa perguntou para mim: Dave, qual é a diferença de uma vida ruim para um dia ruim? Qual é a diferença entre isso? Quando eu sei se o que eu estou vivendo é uma vida ruim ou apenas um dia mau que tem início, meio e fim? Eu confesso para você que quando ele me perguntou, minha cabeça deu uma leve travada, porque a nossa maior dificuldade é justamente dividir isso. Algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente entra numa espiral de angústia, de dor, sabe, que parece que a nossa vida acabou, e às vezes o negócio é tão simples, mas porque a gente focou naquilo, parece que tudo à nossa volta não serve mais, e o desespero é tão grande que a gente já não consegue contemplar mais nada, e a angústia domina o coração, e a gente já pensa que tudo acabou e que não tem mais esperança. E muita gente nesse dia toma decisões drásticas na vida. Eu trabalho com pessoas e eu falo de Jesus para as pessoas. E uma das coisas que eu vejo é que algumas das nossas mensagens, Deus é tão poderoso que faz chegar nessa hora, quando parece que não tem mais o que fazer, que parece que o céu fechou e Deus não ouviu mais, não há mais esperança e que tudo acabou. Eu recebi um vídeo ontem de uma pessoa que estava em São Paulo, amigo de um amigo meu. Ele me mandou uma mensagem e filmou o Uber falando. E entenda, não é sobre nós, não tem nada a ver com a gente. Mas o que ele disse foi: eu estava com todos os remédios na mesa, pronto para tomar, mas uma palavra chegou na hora certa e Deus mudou a minha vida. Eu quero que você compreenda que os nossos olhos, eles nos traem. A nossa perspectiva sobre a vida, ela é minúscula, e os sentimentos que nos dominam, na grande parte das vezes, nos traem a ponto de nos fazer desgarrar de tudo aquilo que cremos, inclusive naquilo que vemos.
E vai ficar claro a partir de agora dentro da palavra isso para você. O texto é um final de uma história. Um final um tanto quanto trágico. É Pedro chorando amargamente por algo que fez. E o que ele fez não foi pouco, o que ele fez foi extremamente grave. Pedro tinha acabado de negar Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro negou, o galo cantou, Jesus da cruz conseguia ver aonde Pedro estava. A loucura é porque o evangelho ele é preciso em dizer, Jesus da cruz alcançou no Pedro um olhar. É como se Pedro tivesse sido pego em flagrante delito daquilo que Jesus já havia predito. Você vai me negar, Pedro, e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro havia afirmado, eu jamais vou fazer isso. Mas fez. E quando fez, e ouviu o galo cantar, o que pairou na memória de Pedro foi, ele disse. E quando ele olhou para o ele, que era Jesus, Jesus estava o olhando no fundo dos olhos. E a Bíblia diz que Pedro não suportou isso. Desandou. Chorar amargamente é algo que poucos sabem. Tem gente que pensa que já viveu coisas terríveis, mas tem sempre alguém que está num barco mais afundado do que o seu. É muito doido isso, mas aqui, para mim é muito claro a dor desse garoto, desse homem chamado Pedro, porque tem coisa pior. É porque Pedro tinha uma história com Jesus. Pedro tinha uma experiência muito extraordinária com Jesus. E aqui o Pedro transformou um capítulo em uma história. E quando a gente transforma um dia ruim numa história ruim, a gente invalida tudo de bom que a gente já viveu, esquece de todo o bem que Deus já fez por nós, e um capítulo se torna uma história. E é por isso que tem gente que vive refém de capítulos para uma vida inteira, chorando por algo que a lágrima já deveria ter secado, sofrendo por algo que já deveria ter sido resolvido, por apenas um motivo: transformou um capítulo em uma história. E agora, o Pedro acabou. O Pedro desistiu de tudo. E é só isso que você precisa saber. Um dia de Pedro excluiu 3 anos e meio andando com Jesus. Para você lembrar da história, Pedro era um pescador de peixes. Pescador. Foi encontrado por Jesus. Jesus usou o barco do Pedro para pescar, fez o Pedro pescar. E quando Pedro pescou, disse para Pedro: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E a Bíblia diz que isso mudou a vida do Pedro para sempre, ou pelo menos até o dia que ele foi embora. Isso mudou o Pedro, e o Pedro começou a andar com Jesus. E agora eu quero que você compreenda uma coisa: o fato de termos um relacionamento próximo com Jesus não nos livra do dia difícil. O fato de amarmos Jesus e caminharmos com Ele não nos livra de dias difíceis. Entenda isso, meu lindo. Algumas pessoas criam uma falsa expectativa em nós de que se Jesus estiver, não terá tempestade. Não, lindo, esquece. Vou repetir. Algumas pessoas dizem para nós que se Jesus estiver conosco não haverá tempestade, mas a verdade é totalmente diferente. A questão é: se Jesus estiver comigo e tiver uma tempestade, quem está comigo tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. A questão é: se Ele está é muito bom isso, né? Porque algumas vezes a gente precisa lembrar
Precisamos refrescar a memória, porque tem dias que a gente esquece disso, que se Ele está, o que nos assusta para Ele é nada, o que nos afronta para Ele é nada. Ele acalma o vento, o mar, a tempestade, anda por cima das águas, transforma a água em vinho, cura o cego, paralítico, leproso, surdo, mudo. Ele pode tudo. Então, a Bíblia diz que o Pedrão está apaixonado, está in love com Jesus, andando com Jesus, e deveria ser incrível andar com Ele, porque você tem que imaginar que devia ser ação 24 horas. Imagina que maneiro você acordar e Jesus dizer bom dia. Aí você fala, que isso? Quem inventou o dia está me dando. Imagina ver Jesus pregando. Ver Jesus pregando era ver a palavra pregando a palavra. Não tem lógica, lindo. Ver Jesus servindo o pão, sabendo que Ele era o pão. Ele é o pão da vida. Entende? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então entende, a experiência de Pedro não é fraca, é a experiência. Só que no dia que ele tomou uma decisão ruim, ele esqueceu de tudo que viveu com Jesus. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. A história é um pouquinho mais longa do que isso, mas eu quero que você compreenda que a maioria dos nossos big deals, ou os nossos dias maus, não são resultados da omissão de Deus, mas são resultados de decisões que nós tomamos longe de Deus. Entendeu? A maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas não são a ausência de Deus, não, são decisões que nós tomamos longe dele. A gente tem que entender e assumir a responsabilidade. Imagina que Jesus tinha dito para Pedro: Pedrão, tu vai me negar. Pedrão falou: jamais. Quer dizer, Jesus não foi nem pego de surpresa, porque já sabia. Ou seja, não existe nada que você faça que Jesus faça. Oh my, eu. É que Ele é o God. Não existe. Então Jesus não foi pego de surpresa. Mas entende que nesse dia o Pedro abandonou tudo. E eu quero ser muito pontual nessa mensagem, porque eu sei que ela tem endereço certo. Sabe, talvez o que você está vivendo agora, o dia que você está vivendo agora, é um dia que você gostaria de esquecer para sempre. Mas algo a mais está acontecendo. Você está transformando um dia numa história. Então eu quero que você saiba que todos os buracos que a gente cai tinha placa sinalizando. Todos. A gente escolheu cair. Que dó, né? Todo mundo disse que esse homem era bravo demais. E você falou: eu quero. Agora se vire. Ora para Deus transformar. Sabe, não vai para esse emprego. Você falou: eu quero. Todo mundo dizia: vai dar ruim. Tinha placa, tinha outdoor dizendo: dá BO. Você foi. Caiu. Pois é. Então agora a gente entra no X da questão. Todas as vezes que você tropeçar ou estiver vivendo um dia ruim, eu quero que você lembre de um texto que hoje, enquanto eu lia no quarto, o Senhor me acalmou o coração. No dia que tudo estiver dando errado, que você acordou e estava normal, mas parece que no meio do dia se perdeu o controle e você desmoronou. Lembre desse texto. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos aqueles que estão abatidos. Eu vou dizer de novo, porque eu preciso de uma expressão de alegria no rosto de alguém.
O dia que você cair, lembre-se que Deus não deixará, se você permitir ser levantado, você caído. Então, quando o dia for difícil, ao invés de desistir da história, entenda que é apenas um pequeno capítulo de uma história extraordinária que Deus tem para você. Se você está caído, permita que Ele te pegue pela mão e te levante e transforme uma história. Porque a gente não pode esquecer de um negócio. Sabe por que eu estou aqui pregando? Você não vai acreditar. É muito massa isso. Eu estou aqui pregando o fruto de um dos piores dias da minha vida. É doido imaginar isso, mas eu só estou aqui pregando porque um dia eu joguei a toalha. Teve um dia que eu joguei a toalha. Hoje no quarto eu tô com a Bíblia que era do meu avô, que foi a Bíblia que Deus falou comigo. Eu só viajei com ela porque era de carro, porque eu não tenho mais coragem de viajar de avião, porque vai que perde. Eu abri o texto que Deus falou comigo e eu vi a marquinha do lápis que eu escrevi no dia, sabe? A marquinha do lápis. Foi o dia que eu joguei a toalha e eu pensei, caraca, acabou tudo. E pior que Deus já havia falado coisas incríveis sobre mim e eu esqueci de tudo. E eu pensei que aquele episódio era a minha história toda e que tinha acabado. E eu disse para o Senhor Deus, se ainda há esperança, muda a minha história. Mal sabia eu que aquele era um pequeno capítulo de uma história muito diferente, e que eu tinha acessado apenas uma parte, e ainda pouco eu acessei, porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para fazer. Como que a gente resolve isso? Resolve terminando a história. Pedro foi para a cruz, André. Pedro foi para a cruz da alma dele, e Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele acabou-se. Pensou que tinha acabado, mas a Bíblia diz que Jesus era bom de surpresa. Jesus é sinistro. Jesus fechou os olhinhos, está consumado. E o Pedrão pensou, nossa, vou carregar isso para sempre. Mas ao final do terceiro dia, tem irmão que entendeu, vou dizer de novo. No Calvário ele gritou, está consumado. Fechou os olhinhos. Mas no final do terceiro dia, se tiver alguém com dúvida perto de você que não viu o filme, diz para ele, ele ressuscitou. Agora, se ele ressuscitou, há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, crescerá e não cessarão os seus renovos. O Pedrão voltou a pescar, mas o amor que ele negou foi atrás dele. Encontrou ele na praia, depois de uma pesca fracassada. E a única coisa que Jesus perguntou para ele foi: Pedro, eu estou no final já, tu me ama? Me negou quantas vezes, Pedro? Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? A Bíblia diz que ele, seu semblante caiu, e ele disse: tu bem sabes que eu te amo, Jesus. Jesus zerou a conta e resgatou a identidade do Pedro. O Pedro
pensou que tinha acabado, porque ele não sabia que Atos 2 já estava esperando ele, cumprindo-se o dia do Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que as portas do templo se abriram, Pedro saiu para fora dizendo: ei, não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo é o que o profeta Joel declarou: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, correrão e não se cansarão. Ou seja, o dia que ele negou não acabou. Aonde nós pensamos que é o fim, Deus tem o poder para transformar em um começo. É isso, bebê. Quando tudo estiver ruim, lembre-se que o fruto de um dia difícil pode ser uma vida ainda mais extraordinária. Eu sei que é ruim de ouvir, mas tem gente que precisa passar por uns B.O. sinistros para dizer: Jesus, estava brincando, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Hoje eu sei a resposta. Qual é a diferença de um dia ruim para uma vida ruim? Dias ruins, mesmo com Jesus, é possível viver. Agora, uma vida ruim, se Jesus estiver com você, é impossível você viver. Acabou. Nós te amamos, ó Jesus. Eu não consigo ver. Meus olhos são frágeis, a minha visão é pequena. Mas agora eu imagino, Jesus, que corações estão sendo consolados, que remédios estão sendo jogados no lixo, que pensamentos de morte estão sendo sepultados, porque o Senhor é a vida. E o Senhor está chegando na história com uma palavra. A palavra é a sua, a última palavra é sua. E por mais que nos pareça que não tem para onde ir, se olharmos para você, Jesus, encontraremos o caminho. Nos mostra, Jesus, nos faz entender e enxergar que o que vivemos agora é um breve período de uma história muito maior que o Senhor programou. E que os nossos destemperos, as nossas péssimas decisões, o Senhor é poderoso para perdoar mediante o nosso arrependimento. E que se estivermos caídos, o Senhor nos levanta. Mas não queremos levantar para fugir de Ti, mas para ficar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma palavra gente, ó, eu não posso me emocionar. O tema da mensagem é controle das suas emoções. Então, eu só quero dizer que eu estou muito feliz com todos vocês. Eu quero deixar isso registrado. Muito obrigado porque vocês vieram. Deus abençoe você que está na sua casa assistindo online agora do Caminhando Juntos. E para você que está me vendo agora, sabe, essa mensagem acabou de chegar para você. Eu creio do fundo do meu coração que será uma resposta e que pode mudar muita coisa em decisões que você vai tomar e escolhas que você vai fazer. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho
Toda segunda-feira. Faz, bebê, dá uma olhadinha só assim por desencargo de consciência. Será que eu sou inscrito? Aí você vê, olha, eu não sou, que coisa, o que eu tenho que fazer? Apertar. E depois, aí você já é inscrito, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você por aqui. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um like, manda para todo mundo, compartilha, comenta, foi top, odiei, tanto faz. Mas comenta que dá audiência, engaja, é top. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem agora. And Oscar goes to. Vocês viram o tapão? Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Então Pedro, que tinha uma espada, ai Jesus, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, e agora não tinha uma orelha. Disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber. Uma outra tradução diz: não impeça que eu cumpra o meu propósito. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, lindo. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe, sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe, conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente são reflexos. Então você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas e que não devem. Mas sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável emocionalmente do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, e assim nunca acaba. Mas entenda que se a gente olhar para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida, suportaram mais do que nós. Tem alguns memes até na internet, sabe aquele garoto que bate o braço no umbral da porta? Aí você vê a década de 80, bate e diz, aí a década de 90 bate e já fica. A década de agora vai pro médico, diz, doutor, eu acho que eu vou morrer. Então me parece que nós somos um tanto quanto mais frágeis do que a geração que veio antes. Talvez a gente... Eu sou da década de 90, né? Eu tenho meus 27 anos já, então... A gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura.
semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então, é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário, mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos, do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. Entenda que o texto bíblico que nós lemos é de um homem que andou com Jesus 3 anos e meio. E ele mostra de maneira clara o destempero que ele carregava consigo. Irmão, a história escancara o Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa: as nossas ações, as ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são um fruto das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe? Então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações, porque às vezes o destempero aparece aí. O Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, irmão. Imagina que cena linda. Dormia com Jesus, acordava com Jesus. Oi, Jesus, top. Oi, Jesus, vamos dar um rolê na água? Dá um rolê na água. Imagina, irmão, ele bebeu do vinho que Jesus transformou a água. Ele comeu do pão que Jesus multiplicou. Ele viveu milagres extraordinários. Ele viu. E mesmo assim, irmão, morava um Pedro dentro dele que tinha que ser aplacado. E dentro de todo mundo tem um Pedro que, se a gente não cuidar, aparece de repente. Sabe aquele momento de ira, que a gente perde o controle, que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso calo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas. Mas olha o que Pedro fez. O Pedro está top com Jesus no Getsemane, já sabia que ia dar treta. O Pedro levou uma espada para o Getsemane. Jesus. Pedro está armado aqui no Getsemane aqui, ó. Dentro dele está falando assim: vem, eu quero ver alguém pegar Jesus aqui comigo. Porque na cabeça dele, ele podia mudar o plano, sabe? Ele está aqui, nossa, vem, estou só esperando. O João está assim: Jesus, não vai embora não, eu amo o Senhor. E o Pedro está aqui, ó, esperando. Irmão, quando viu os soldados, o Pedro não pensou 2 vezes, tirou a espada e dele uma facada, irmão, uma espadada na orelha que era para pegar no meio da cabeça. O Malco era bom de reflexo. O Malco deu aquela gateada aqui, ó, pá, pegou na riba da orelha dele, irmão. No Getsemane, Jesus fez a primeira plástica. Sabia, doutor Domingos? A primeira plástica foi Jesus que fez. Caiu a orelha, Jesus falou assim: nossa, vou ter que arrumar. Se fosse eu falar: Jesus, já coloca mais para trás, dá uma ajeitada aí, porque se eu sou Malco, irmão, Jesus, já dá uma rejeitada nessa, melhora essa, repita um pouquinho aqui. Tem uma galera do preenchimento: Jesus, já dá uma resolvidinha aqui. Então, brincadeiras à parte, eu só quero que você entenda aqui: o que vem após é o fruto do destempero. O que Jesus teve que fazer é o fruto do destempero do Pedro. Imagina um soldado aqui, segura esse doido, esse vassalo. E o Pedro aqui, vem. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada. Pedro, quem te mandou vir com espada para cá? Pedro, mas eu pensei que o Senhor queria. Pedro, não impeça que eu cumpra o meu propósito. Aí o Pedro guardando a espada envergonhadinho. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A gente viu isso acontecer agora lá no negócio do Oscar. E a briga da semana foi: será que ele estava certo? Nossa, mas a mulher tem um problema de saúde, ele estava defendendo. Mas já parou para pensar que de várias formas para defender ele escolheu a pior? E é isso que a gente não entende.
Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, tá tudo. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou não. A questão de ele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas, mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão. O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa? O que faz a gente partir para cima de alguém? O que faz a gente deixar todos os princípios de lado e alterar a voz com alguém? Eu vou te dizer, emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro, a razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa, todo mundo tem personalidade. Mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade, o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então eu vou te contar uma história. Eu, Dave Leonardo, eu sou personalidade difícil. Pelo menos eu reconheço. Eu sou sanguíneo. Então eu sou brabinho. Eu tenho essa carinha de fofo, irmão, mas eu gosto de uma treta. Se deixar eu me meto em problema que não é meu. Irmão, você não sabe a agonia que eu tenho na internet, vontade de responder todo mundo, brigar. Você acha que não? Nossa, ele é um anjo. Não, irmão, é que o anjo segura, porque senão o inimigo pegava forte. Vontade de ofender os irmãos. A gente é ser humano. Mas aí que tá, o caráter. Eu vou te dizer uma coisa, o nosso caráter é posto à prova todos os dias. Eu tenho um episódio comigo, irmão. Eu nunca vou esquecer da vergonha que Deus me livrou de passar. Eu estava na minha cidade, Joinville, dirigindo meu carrinho top. Aí, irmão, eu dei pisca para entrar para a esquerda. Era uma via de faixa dupla, assim. Aí o irmão do lado falou assim: não vou deixar ele passar. Olha que bênção. Só que eu, irmão, pensei comigo, não vou deixar essa passar barata, eu vou acelerar o carro. Irmão, acelerei o carro, e ele acelerando, irmão, passei ele, cortei a frente dele. Só que quando eu cortei a frente dele, o semáforo fechou. Meu Deus do céu, o semáforo fechou, eu freiei o carro. E, irmão, e eu parei, e ele veio para me matar, irmão. E eu dentro do carro. Aí, irmão, quando ele parou, não bateu. Eu comecei a somar as palavras proféticas que eu lembrei. Comecei a trazer à tona. E eu vou virar atrás para falar, irmão. E eu vou virar assim para falar, para abençoar ele, para profetizar coisas lindas. E aí quando eu estou virando assim, para um carro do meu lado. E o cara do meu lado olha para mim e diz assim: Pastor Dave! E eu falei: o que foi? Ele disse: meu Deus, que livramento que Deus te deu! Aí eu no meu espírito, eu tô assim, não foi um, foi dois. Eu ia desviar o homem, irmão. Se ele visse as palavras proféticas que eu sabia, ele ia ficar desesperado. Porque eu posso até não falar, mas eu sei todas de decor, irmão. Aí eu olhei para ele e falei: você viu, irmão? Oh, glória! Olhando pro retrovisor assim com vontade de... Sabe por quê? Porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima. Pode destruir a vida de alguém. Pode destruir o nosso propósito. Pode acabar com a gente. Sabe, uma atitude errada na hora errada pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade, porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho
em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida dá volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser extirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos, a gente não cura, a gente não permite curar. E é por isso que a geração de agora vive tão à flor da pele, porque todas as gerações têm os seus traumas, só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente não cura, e é por isso que a gente vive explodindo toda hora, porque a gente não consegue frear a língua, porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua, quando ela é pavimentada, é limpo a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora, quando você pavimenta em cima de obstáculos, você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida, para que todas as vezes que você passe ali, doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado. Alguém diz, não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa, contra aquele alguém. Mas todas as vezes que alguém conta aquela história, dói. Então deixa eu te dizer um negócio. Se dói, não é cicatriz. Se dói, ainda é ferida. E se ainda é uma ferida, significa que precisa ser curada. Porque o dia que for curada, não vai doer mais. A gente precisa entender, problemas têm que ser resolvidos. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu comecei a olhar a vida de Pedro, entender os destemperos da vida dele, entender as razões de Pedro. E aí você vai olhar na própria história. O Pedro era um homem simples, de uma cultura de pesca, um homem bruto na lida. Era essa a história do Pedro. Então eu não posso condenar o Pedro, porque eu até me pareço com ele. O que eu preciso é descobrir o que Pedro recebeu que fez ele mudar a postura, ou frear a personalidade. Eu sei hoje o que aconteceu comigo que me fez mudar. Eu sei. Não me mudar a personalidade, mas criar filtros que me impedem de tomar decisões precipitadas. Irmão, e eu vou te dizer, eu sou extremamente tentado nessa área. No avião eu sou tentado. Fui tentado agora, essas 3 semanas atrás. Eu estou no avião, esperando para sentar, um irmão coloca a mala batendo na minha cabeça. Ele coloca a mala, eu disse, nossa, vai arrancar minha cabeça, né? No meu espírito eu estava assim, olha que bênção. E aí, irmão, como se não bastasse, ele tinha uma segunda mala. Bateu na minha cabeça de novo. Aí eu falei, não vou aguentar. Olhei para trás, falei, o que está acontecendo, querido? Aí ele falou para mim, era chinês. Deus me livrou, irmão, porque eu não sei brigar em chinês. Daí eu falei, tá tudo bem então. Porque se eu soubesse brigar em chinês, o André, eu ia meter um chão, irmão. What are you doing? Mas eu não sei, irmão. Deus me livrou. Mas entende que... Ai, Jesus amado. Sabe, lembra do texto? Porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Naquilo que a gente cura, a gente vai sempre perceber o escape. Naquilo que a gente não cura, a gente não enxerga o escape, porque na nossa cabeça está tudo bem. Entendeu? Eu conheço gente rancorosa que diz que não tem raiva de ninguém. Você conhece também, né, Bruno? Você conhece, não conhece? Você já lembrou do nome, né? A gente conhece. Todos os amigos meus que estão aqui conhecem alguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Ai, Jesus. Tá vendo? Eu não posso me meter na confusão dos outros, mas às vezes eu quero. Entende, lindo? A gente tem que curar as nossas emoções para que a gente possa controlar elas.
Então eu vou ser repetitivo, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você tem que, se humilhar e pedir desculpas, peça. Se resolva. Porque quando você se resolve, você move o asfalto, tira a pedra de baixo, aplana a história, e você nunca mais vai tropeçar naquele mesmo lugar. É melhor, porque vai ter situações da vida que você vai ser tentado a tomar decisões drásticas. E se você tiver um agravante por baixo do solo que te administra, aí, meu lindo, você está no sal, porque você não vai conseguir. E quando menos esperar, você vai estar em cima do palco dando um tapa na cara de alguém. E aí, meu lindo, uma carreira pode acabar por conta de uma besteira. Mas lembra que eu te falei, o que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com Pedro que fez com que as emoções dele fossem aplacadas? Eu vou te dizer o que foi. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ô lindo, você é brabinho? Agora a hora que o Espírito Santo de Deus te encher, o brabinho vai ter que ficar mansinho. O leão vai virar um gatinho. Porque quando o Espírito Santo nos enche, preenche, a nossa natureza se altera, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que controlo, é Ele que governa. Você quer uma prova? A prova é: o Espírito Santo desceu. O Pedro, vida louca, fez um monte de problema, tinha que ter sido demitido por justa causa. Só Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna exatamente o que Jesus disse para ele quando encontrou pela primeira vez: Pedro, eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro prega e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Existe um nós, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Eu poderia te dar uma aula de como controlar as suas emoções, mas lindo, nada supera a presença do Espírito Santo. Porque, irmão, eu sou uma pimentinha. Se não fosse Jesus, já tinha entrado em cada confusão. Se não fosse o ministério, então, irmão, já tinha dado umas briguinhas. A última, estou eu e minha esposa no aeroporto, e a gente não briga, eu e ela, tá? É só paz e amor em casa, anjinho, correndo um atrás do outro, todo dia, correndo atrás do outro aqui. Quem pegou, pegou. Aqui. Então eu e ela no aeroporto, irmão, e ela trancou a mala com a chave dentro da mala. Por que ela fez? Não sei. Foi um teste de Deus. Deus falou assim: pode colocar, filha. Vamos ver se o menininho está ficando bom. Irmão, quando eu fui abrir a mala para pegar as coisas que estavam dentro, a mala estava trancada. Eu falei: cadê a chave? Olha, a chave está dentro. Nossa, como que se abre uma mala agora? E eu comecei, irmão, a falar: irmão, eu sou uma maritaca, irmão. Eu comecei: por que tu fez isso? Oh, meu Deus, como que nós vamos fazer agora? Ó céu, ó vida, ó azar. E eu brigando com ela, e ela com o bico desse tamanho: por que tu também não ajudou? Por que eu que coloquei? E nós, o pau fechando, irmão, a nuvem negra descendo. Quando de repente a gente olha para um lado, uma família assim, olhando para nós, com brilho nos olhos, disseram: Dave e Paulinha, eu amo vocês. Aí eu... Irmão, não é mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu represento algo maior. Esquece, irmão. Eu já tô aqui pra minha esposa, que é linda. Dá um beijo aqui agora. Abracei ela, falei: esquece a chave, esquece a chave. Esquece. A gente dá jeito, relaxa, relaxa. Oi, gente, tudo bem? Ah, que legal. Vocês estão aí há muito tempo? O que vocês viram? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim.
A gente pode ter as nossas crises, mas a gente tem que cuidar aonde, como e quando, porque as nossas crises têm determinância sobre a nossa história. Então, meu lindo, se você quer controlar as suas emoções, deixa eu te dizer, permita com que o Espírito Santo invada o teu coração. Permita com que Ele faça você ver aquilo que está escondido, que ainda dói, para que você possa ser sarado e a sua vida seja transformada de verdade. Porque não adianta nada dizermos que está tudo bem, sendo que aqui dentro tem uma tempestade acontecendo. Amém. Aleluia. Jesus, não deixa a gente tomar decisão precipitada, Jesus. Não deixa a gente fazer besteira, Senhor. Não deixa a gente tomar decisões que possam frustrar os teus planos conosco. Jesus, abre os nossos olhos para ver aonde pavimentamos sobre solo estranho e enganoso, para que a gente retome a história, peça perdão, mude, faça alguma coisa. Mas Jesus, não deixa a gente perdido. Não deixa, Senhor, que as nossas emoções sejam predominantes mais do que a tua voz sobre nós. Jesus, não é as nossas emoções que devem governar, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Jesus, não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. As minhas emoções não me dominam, a tua palavra me governa. Em nome de Jesus, amém.